Bem-vindo ao podcast da Enajum, o podcast da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Enajum, o podcast da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados da Justiça Militar da União. Meu nome é Márcio Ramos e no episódio de hoje vamos conversar sobre um tema que impacta diretamente a vida de muitas pessoas, o discurso de ódio. Nos últimos anos, as redes sociais abriram as portas para uma comunicação global sem precedentes, permitindo que pessoas de todos os cantos do mundo se expressem livremente. No entanto, essa liberdade de expressão trouxe à tona um grande problema: o aumento considerável do discurso de ódio e a ampliação das suas consequências. No episódio de hoje, vamos entender o que é o discurso de ódio, vamos examinar como ele se manifesta e, por fim, vamos compreender suas profundas implicações em nossa sociedade. E para nos auxiliar nessa discussão, temos a honra de contar com a presença do Dr. Jorge Luiz, juiz federal da Justiça Militar e autor dos livros Assédio Moral no Ambiente de Trabalho e Estudos Criminológicos sobre a Violência Psicológica. Doutor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vai ser uma satisfação aprender um pouco com o senhor. Eu que agradeço o convite da Enajum, saúdo a todos e todas que nos acompanham no podcast e espero que a gente possa passar um pouquinho dessa ideia do que é o discurso de ódio e da importância de se conhecer e identificar esse tipo de prática tão comum nos dias atuais. Certo. Bom, como primeira pergunta, queria que o senhor explicasse conceitualmente o que é o discurso de ódio e também fizesse uma comparação com a liberdade de expressão. Discurso de ódio, para vamos dizer, uma visão mais simples do que ele é todo o discurso, toda a expressão que tem a tendência, que tem o objetivo direto ou indireto de discriminar, de gerar uma cadeia de violência, de ódio, principalmente em relação a determinados grupos de minoria ou determinadas opções do ser humano. Certo. E o que leva as pessoas a propagarem esse tipo de discurso? A questão que envolve a propagação, ela está muito imbricada com a questão do direito à liberdade. Quando a gente fala em discurso de ódio, nós estamos sempre trazendo à tona o embate entre um direito fundamental, que é o direito à liberdade de expressão, e a prática do discurso de ódio. Até onde o discurso de ódio pode se configurar como uma legítima liberdade de expressão e até onde é o limite, se existe algum limite. Para isso, a gente recorre a uma linha muito comum do direito, principalmente quando a gente se refere aos direitos fundamentais, que não existe o direito, por mais fundamental que seja, que não tenha limitações. Não existe direito absoluto. E o direito à liberdade de expressão, ele não foge a essa regra. Então, nós temos que compartilhar os dois polos e, a partir daí, traçar limites significativos. E quando identificado o discurso de ódio, ele tem que ser eliminado e coibido e sancionado também. Porque ele tem a tendência de gerar não só a discórdia, mas principalmente a disseminação da discriminação e gerar, inclusive, tragédias, tanto para uma pessoa especificamente, como para determinados grupos. Então, o potencial de virulência dessa prática é muito grande. E me parece que as pessoas, atualmente, elas não têm a noção disso. E embarcam nesse tipo de prática como algo até dentro de uma normalidade e não têm a mínima noção do que pode acarretar esse tipo de situação. Então, nós temos aí uma situação muito... porque se discute qual é o direito à liberdade de expressão, mas isso eu penso que não há nenhum tipo de grande problemática em identificar isso. O discurso de ódio, exatamente, o discurso que tende a gerar, não é um discurso íntimo da pessoa para uma outra pessoa, é um discurso para um grupo ilimitado, que procura
cooptar esse grupo a práticas, pensamentos de ódio, de violência e discriminação. O que leva a praticar isso tudo? São inúmeros motivos, mas há uma sensação, principalmente, o discurso de ódio sempre existiu. Desde os primórdios, quando Marco Aurélio, né, na Roma Antiga, ele foi vítima de discurso de ódio de quem queria destituí-lo do poder, que começou a espalhar boatos de que ele era um libertino, de que ele era um bêbado e não tinha condição de comandar os exércitos romanos. A gente passa numa história mais recente para a questão do nazismo, a essência do nazismo, onde foi estruturado um ministério, que era o Ministério da Verdade e da Divulgação, que era todo estruturado dentro de tudo de mais moderno que tinha na época para usar toda a estrutura estatal para disseminar discursos de ódio. E hoje nós temos o grande enfrentamento, a grande diferença é que hoje o discurso de ódio ele tem mais capilaridade. Ele alcança com muita rapidez o número inimaginável de destinatários, com esse poder de cooptar. Então, as pessoas, primeiramente, nessa concepção mais moderna, principalmente que utiliza a internet, as redes sociais para disseminar discursos de ódio, que é a via principal atualmente, nós temos, primeiramente, uma sensação, uma pseudo-sensação de anonimato. E isso dá tranquilo. Eu digo pseudo porque o cidadão ele pode estar até usando o próprio nome dele, com um potencial amplo de ser rastreado, identificado, mas ele se sente seguro e anônimo na internet. Ele não tem o enfrentamento, o confronto. Isso lhe dá muita segurança. Um outro palco de discurso de ódio, além da internet, muito comum hoje, infelizmente, são as casas parlamentares. Nós vemos que, em sessões das casas parlamentares, determinados viés de parlamentares que professam ali, sob a égide da liberdade de expressão e também a proteção que tem enquanto parlamentar, verdadeiros discursos de ódio, discursos agressivos, violentos, difamatórios, discursos que não são verdadeiros e que distorcem verdadeiras propostas de grupos, de segmentos. Então, nós temos hoje, né, uma parcela do interesse político de cooptar uma parte do eleitorado que adere a isso. E isso é importante que se diga, e é uma responsabilidade desses senhores e dessas senhoras que professam isso aí no âmbito parlamentar. Nós temos uma outra parte, né, que vai muito além desse interesse político, que é o próprio perfil da pessoa, o próprio momento político que o país, a localidade, enfim, ela vive, onde você pode identificar se você tem respaldo ou não do poder em relação a esse discurso. E quando você ganha um respaldo, né, de quem está na cúpula do poder, isso torna mais tranquilo essas pessoas. E, principalmente, né, os discursos de ódio estão pautados pelo preconceito. E nisso há uma necessidade da gente separar. Preconceito e discriminação são situações diversas. O preconceito é um elemento intelectivo. Ele está na sua mente. Ele não é necessariamente extravasado. Então, se você tem preconceito de cor, de gênero, de origem, de religião, não quer dizer necessariamente que você discrimine. Teu desejo pode ser até esse. Mas, se você tiver um sistema que coíbe esse tipo de prática, você se sente acuado e não extravasa. Fica no teu elemento intelectivo. Então, você não consegue afetar as pessoas. É um sofrimento ter uma resolução tua interna, você tem que resolver isso. No entanto, né, quando você tem muito desse incentivo, aí começam a brotar essas ocorrências da discriminação, que é a concretização do preconceito. É a materialização do preconceito. Ele sai do elemento intelectivo para se tornar prático, real e concreto. E aí eu pratico a ação que tende a discriminar, a ação que tende a separar,
a ação que tende a violentar direitos fundamentais da pessoa com base naquele preconceito que era um elemento intelectivo. Então, são essas questões, né? E o preconceito, ele é originário de inúmeras situações culturais, históricas, pessoais. Então, é algo que costuma-se dizer que é um núcleo duro, é difícil. Ninguém consegue desmontar o preconceito da outra pessoa com argumento. Porque é um elemento duro, é um elemento mental duro, inflexível. Então, eu posso te fornecer todos os argumentos do mundo, né, que é um absurdo e completamente despropositado alguém ter um preconceito referente à cor de alguém. E te dou todos os elementos, todas as ferramentas para você raciocinar, e isso não vai adiantar. Quando acontece mediante ou uma maturação muito grande, ou a vivência de experiências com a pessoa que é objeto do teu preconceito, que são extremamente positivas, e isso consegue demover aquele núcleo duro. A grande questão é que, se tiver o teu elemento intelectivo, claro, isso não é o ideal, mas se não extravasar, direto ou indiretamente, perceptível ou não imperceptível. Porque se você é preconceituoso, por exemplo, em relação à origem, e você assume um emprego na iniciativa privada, onde você tem preconceito contra nordestinos, contra nortistas, contra sulistas, seja o que for, e você tem lá, por exemplo, uma pessoa do sul, do Paraná, ali, e você tem preconceito contra sulistas, né? Ok, você domina teu preconceito, tudo, e é um bom funcionário, age normal, não extravasa nada disso. Mas se na primeira situação você utiliza aquilo para eliminar aquela pessoa, para você estar praticando uma discriminação, ainda que ninguém saiba, né? Ainda que seja ali de uma forma, ninguém sabe, não, aquele errou, ele foi demitido, né? Então, isso também concretiza a discriminação. E é exatamente toda essa estrutura que nos leva a construir o discurso de ódio, e hoje muito facilitado pela questão da tecnologia da informação, da internet, que até que nós chamamos, né, de cyber-hate, né? Hate speech é o discurso de ódio. Perfeito. Bom, trazendo a discussão para o nosso dia a dia, né, como é que a gente pode lidar com o discurso de ódio no ambiente de trabalho? Existe chamado paradoxo da tolerância. Foi entabulado por Karl Popper. Resumindo, né, o que é o paradoxo? Eu vou resumir. Ele diz o seguinte: não devemos tolerar o intolerante. Por isso que é o paradoxo. Aí ele entra na discussão, né? Mas se a tolerância, quando ele fala em direitos fundamentais passa pela tolerância e pela aceitação, né? Pelo respeito. Entender que o mundo não é de exclusão e nem de exclusividade, mas é de diversidade. Eu sou católico, eu sou cristão, eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou de Umbanda, eu sou do Candomblé. Não importa. Mas eu discordo da sua religião, ok? Não tem direito de discordar? Tem direito de discordar. Eu não aceito muito bem os preceitos da sua religião. Tá bem, eu também não aceito, mas nós nos respeitamos. E jamais haverá discriminação e nem construções negativas de violência e de ódio em relação a isso. Por quê? A nossa sociedade não é exclusivista, não é do cristão, não é do evangélico, não é do espírita, não é do pessoa que é de Umbanda, é de todos. Então não é só, não é exclusivista. E nem de exclusão. Eu excluo todos, é de diversidade. E isso pressupõe o quê? Aceitação e tolerância. Não é concordância, é aceitação, tolerância e entender que aquilo é irrelevante para a nossa convivência e para o nosso respeito. Né? Eu sou homem e é mulher. Ok. Não, mas as mulheres têm... Mas a gente vai construir o quê? A gente vai falar o quê? De privilégios de mulheres por conta de determinadas conquistas? Nós não vamos falar de patriarcado?
Isso é bobagem, patriarcado, é coisa de pauta. Não, o patriarcado é uma construção histórica. Então, temos que conversar sobre isso também. Mas, independente disso, é um mundo de diversidade e, principalmente, o polo homem e mulher. Mas aquela pessoa é trans, tá bem? Né? E qual é o problema? Ah, mas eu não concordo com isso, tá bem, mas ela também não concorda, né, com o binarismo em termos de gênero, mas não é por conta disso que nós vamos professar discurso de ódio, humilhação, sofrimento, nada disso. Nós vamos nos respeitar, eu posso discordar dentro do respeito, dentro da tolerância, dessa concepção filosófica da tolerância. E é esse dilema que o Karl Popper traz. Mas ele finaliza com isso, né? Não devemos tolerar o intolerante. Porque a tolerância sobre a intolerância, ela vai gerar mais intolerância. Ela vai gerar uma dominação imprópria, porque aquilo que é exagerado, aquilo que é absurdo, aquilo que dissemina ódio, violência, né? Ele vai ser aceito, tolerado. Então, esse é o primeiro ponto do ambiente de trabalho. Não devemos tolerar a intolerância. E a intolerância ela é demarcada em diversos nichos. Tanto nessa questão do gênero, tanto na questão da raça, tanto na questão da origem, do aspectismo, né? Que é a discriminação em relação ao aspecto. Se a pessoa tem sobrepeso, se a pessoa tem sobrepeso, se a pessoa tem algum tipo de problema capilar ou alguma característica física. Isso gera intolerância também. Se a pessoa ela tem algum tipo de doença que ela reduz a capacidade elaborativa, se a pessoa ela engravidou, né, precisou tirar licença e a partir daí ela é vítima de discursos de ódio, de perseguição por conta disso. Então, o ambiente de trabalho, ele fornece... E nós não devemos tolerar o mínimo movimento, é o ponto. Sob a forma, muito das chamadas microagressões que estão em voga. O que são as microagressões? São essas agressões que vêm sob o argumento recreativo. Começa a ideia com o racismo recreativo e ela se dissemina para todos os níveis, né? Raça, gênero, religião, tudo. Ou seja, é a brincadeira, mas só foi brincadeira. E é nesse momento da primeira brincadeira da microagressão recreativa que deve-se intervir, para deixar bem claro que aquele ambiente ele não tolera esse tipo de discurso e esse tipo de agressão. Mas na minha época, eu falei, mas qual era a sua época? Então, eu quero retornar a uma época em que eu tinha um discurso de humilhação e eu imagino que as pessoas não tinham nenhum sentimento em relação a isso, nenhum sofrimento. Quando a gente fala de bullying, por exemplo, dentro do talho hoje acadêmico, que vai mais para o ambiente escolar, a gente está falando de quê? É de coisa nova ou de coisa que a gente tinha já nos séculos passados, só que eram aceitos pela sociedade, mas por serem aceitos da sociedade, por serem morais na época, não éticos, mas morais, causava menos sofrimento àquelas pessoas, né? Então, o discurso de ódio é muito acompanhado, muitas vezes, com isso. Mas na minha época, que era boa, não tinha, e pela tal da expressão mimimi, que demonstra, né, primeiro, o desprezo pelo sentimento das pessoas e depois a tentativa de normalização de um discurso de ódio. Perfeito. Bom, e, na sua opinião, qual que é o papel da educação na promoção da tolerância, já que esse me parece ser um dos principais antídotos contra o discurso de ódio? É um grande desafio atualmente. Isso é um grande desafio. A gente viveu um momento político muito difícil. E nós vamos ter que falar sobre isso em algum momento. Sem paixões, sem ofensas, nós vamos ter que revisitar esse momento. E esse momento político-social,
ele também gera efeitos e características e ranhuras na sociedade. Então, o grande desafio é trabalhar exatamente as pessoas em termos de educação, não só as crianças, mas também os adultos, em relação a tudo isso que a gente está conversando. Porque há uma outra parte hoje, nesse momento, que vai achar uma tremenda bobagem tudo isso, um tremendo exagero, ou isso é tema de pauta, isso não existe. Ou se existir é coisa pouca, quando não é, quando isso é uma verdadeira epidemia. E nós temos que ter essa consciência, a educação. É o que eu costumo dizer quando falam assim, a pessoa vai, outra vez esse negócio de assédio, outra vez esse negócio de discurso de ódio, outra vez... Eu digo, sim, é que nem flecha atirada. A gente atira e não tem mais volta. E ela só vai atingir o alvo no momento que você se conscientizar. E se terminar os teus dias nesse mundo e você não se conscientizar, não tem importância, porque a flecha vai continuar no caminho dela. Então, é algo que não pode ser, em termos estruturais de país, de instituição, episódico. Vamos fazer uma palestra aqui, fizemos, tem que ser um programa. Tem que ser um programa contínuo para educar jovens, adultos e as crianças também. Só que muitas crianças estão hoje nos lares de pessoas que disseminam, aplaudem o discurso de ódio, acham uma besteira se falar qualquer coisa ao contrário, e isso é um grande desafio que a gente tem em relação à infância, à juventude, gerar essa percepção. Essa percepção, eu volto a dizer, nas mesmas palavras, que nós não estamos num mundo de exclusividade ou de exclusão, nós estamos num mundo de diversidade. E o respeito é a palavra de ordem. E o respeito é que gera o entendimento, é que gera a pacificação. Perfeito. Bom, nesse sentido, qual que seria, então, o papel das mídias sociais, nesse caso? Hoje, nós temos um grande problema, como eu falei, que é da chamada cyber-hate. É o discurso de ódio disseminado pelas mídias digitais, principalmente. Conforme eu falei, é o principal meio de divulgação atualmente. A gente tem os discursos políticos, a gente tem discursos episódicos, mas é na mídia digital que as coisas acontecem. E a gente passou por um fenômeno muito legal. Por um lado, e preocupante do outro, que até bem pouco tempo, em termos históricos, nós éramos consumidores da notícia. Quem dava notícia eram os meios formais. Era o jornal, era o rádio, a televisão. E a notícia tinha um tempo, né? Através desses meios formais e pouca coisa dos meios informais. Pouca coisa. No momento que surge a internet, a tecnologia, tudo isso, e cada vez mais se aperfeiçoando com ferramentas específicas, nós deixamos de ser meros consumidores. Além da notícia ter tomado uma proporção de velocidade muito grande, nós deixamos de ser meros consumidores. Passamos a ser também produtores da notícia. Só que produtores sem filtro. Hoje eu posso produzir notícia agora, qualquer notícia, né? Eu posso colocar no meu Instagram, por exemplo, que eu vim gravar um podcast na Enajum e fui extremamente maltratado por todos. E é um absurdo que eu venha à casa do nosso magistrado e esteja tão destratado tudo ali. Pronto. E eu publiquei, eu produzi notícia, né? Uma notícia inverídica, e não há checagem dessa notícia. E os meus seguidores vão começar a olhar, a comentar e se indignar contra a Enajum. E vai começar a invadir o perfil da Enajum, indignados com a forma com que eu fui tratado. Isso vai tomar uma proporção gigante e vai chegar ao presidente do tribunal, vai chegar ao diretor da Enajum, vai chegar ao presidente do STF, vai chegar ao CNJ, e o CNJ vai mandar apurar por que o magistrado foi maltratado na Enajum, e até agora não tivemos checagem de nada. Eu produzi a notícia, disseminei a notícia e gerei todas essas consequências. E isso é um discurso de ódio. Por quê? Eu me senti desprestigiado em algum momento e agora resolvi me vingar aqui da Enajum, e eu professo esse discurso de ódio, que às vezes pode ter também esse viés. O discurso de ódio
não é só de ofensas. O discurso de ódio também pode ser de falsa vitimização. Ou seja, olha, eles são muito ruins, eles me maltrataram aqui, né? Então, eu jogo toda uma coletividade contra a instituição, né? E, a partir daí, eu dissemino outro degrau do discurso de ódio, que eu vou sair de cena e os meus seguidores e os seguidores dos meus seguidores vão tomar conta dessa estratégia. Qual seja, atacar de forma violenta, agressiva e virulenta, né, a Enajum. Que aí vai começar os xingamentos, é isso, aquilo, tudo. E é assim que funciona o discurso de ódio, né? Então, nós temos essa capilaridade muito grande, a velocidade muito grande, a falta de filtro e esse fenômeno, que nós nos transformamos também em atores da produção da notícia, só que sem nenhum filtro. Então, se eu não tiver responsabilidade, se eu não tiver ética, né, eu vou seguir esse caminho que me é plenamente factível e fácil com esses instrumentos que eu tenho atualmente. Sim, e de forma curiosa, né, se o senhor publicasse que foi muito bem tratado aqui na Enajum, ela não repercute, né? Sim, é normal isso aí. Porque o discurso de ódio ele tem o potencial. Quando dizem assim, que as boas notícias elas não geram fluidez. E é verdade. Claro que hoje existe uma rede, né, de divulgação, tudo, mas não tem essa fluidez, essa capilaridade, essa velocidade e esses adeptos histriônicos, né, do discurso de ódio. Então, isso é muito visível na nossa realidade, a educação tem que entrar, mas isso é a longo prazo, eu vejo, se é que nós vamos conseguir dominar isso. Tanto é que, se falando em mídias, hoje nós temos, dentro dessa perspectiva que a gente conversou aqui, nós temos 3 figuras que a doutrina chama de interagente do ódio, ou interagentes odiosos, ou odiador, que é o famoso hater, são os haters, né? Que tem uma característica específica dentro dessa linha de produção de notícias pelas mídias digital, que eles entram para interagir, né, e utilizam um discurso agressivo e de ódio. O hater é esse. Ele entra nos perfis, nas notícias, e ele tem o objetivo ali, ele entra com um discurso virulento, um discurso agressivo, um discurso de ódio, para assacar aquilo ali. Então, pode ser uma notícia da mais positiva possível. O hater vem ali, ele vai agredir, ele vai disseminar a violência ali, ele vai atuar de uma forma agressiva e isso gera uma cooptação quase que automática de pessoas que têm esse mesmo pensamento e vão aderindo e vão aumentando cada vez mais. Então, uma notícia que era extremamente positiva, que assim, uma discussão muito positiva, muito legal, transforma-se ali num abrigo para discurso de ódio, né, que é capitaneado pelos haters. Essa expressão, inclusive, dos haters, ela vem do hip hop americano, que é o haters gonna hate. Que diz o seguinte, estou livre para odiar na frente do computador. Ou na frente do computador eu me sinto livre para odiar. Então, nós temos os haters. Nós temos os trolls, né, que é uma outra forma de personagens que habitam, né, ou naquela conceito de pseudo-anonimato, a internet, né? E os trolls, eles funcionam de uma forma diferente, mas também para disseminar o discurso de ódio. Porque se você tem uma notícia, por exemplo, de uma nova técnica de operação cardíaca, por exemplo, ele entra naquela notícia e começa a tecer comentários completamente desconexos e absurdos em relação àquela situação, às vezes até irônicos e, vamos dizer, cômicos, completamente absurdo, com um conteúdo de ódio implícito. E aí
ele começa, da mesma forma que o hater, a cooptar as pessoas naquele sentido. Então, ele vem ali para tumultuar, desvirtuar aquela situação ali e, através de comentários absurdos, irônicos, desconectados, trazer uma situação completamente sem nenhum tipo de relação com aquilo, né, para aproveitar daquela boa notícia e transformar aquilo num discurso de ódio. É doentio sim, mas essa linha de discurso de ódio é doentio, né? Nós temos que entender isso aí. E tem que ser combatido também nessa perspectiva. Então, esses trolls, aí eles já modificam o panorama da notícia, que era uma notícia legal, positiva, e aí veio nos comentários, até para tirar dúvidas, e as pessoas que querem interagir positivamente se inibem, e o espaço fica para eles. Tipo assim, mas olha, tem aqui o SUS agora, está oferecendo cirurgia tal, que é inovadora tal. Aí o cara entra ali, não, mas isso aí mesmo, né? Isso aí é coisa de esquerda ou é coisa de direita, porque o político X, não sei o quê, e quero ver ele botar o coração dele para se operar ali. Então, aliás, a gente tem que até arrancar o coração dele, que ele não tem. E aí, mas o que isso tem a ver? Tal? Então, é um discurso desconecto, tudo. E aí ele começa a cooptar pessoas que têm essa desconexão também, e o ambiente ele fica tomado. Puxa, mas eu queria comentar, dizer que, perguntar ali, colocar, alguém sabe como eu tenho que fazer, mas eu nem vou, só tem doido ali. Pessoas ali completamente desconexas, né? Perfeito. E, por último, nós temos uma outra figura, que é muito pouco falado, que são os naysayers, né? Quem são eles? Se identifica ali também, são os críticos de tudo, né? E que tem lá encapsulado o discurso de ódio naquela intenção. Então, eu coloco ali a situação lá, né? Por exemplo, parlamentares de esquerda e direita se unem para aprovar um projeto de ação social, não sei o quê. Tá? Pô, legal. Estamos falando de quê? Nossa, essa é uma coisa ótima. A gente fala que não estamos numa sociedade de exclusão, de exclusividade, mas de diversidade. E agora os parlamentares se uniram. Ou como agora aconteceu, achei legal, as parlamentares femininas tiraram uma foto reproduzindo as primeiras parlamentares femininas, né? Então, do lado, né, a foto antiga e atual, juntas, parlamentares de esquerda e de direita. Pô, isso é para ser festejado, é algo bom, é algo positivo, e meio toda aquela frenesia ali, aquela loucura. Aí, tá ali a notícia, aí vem embaixo lá. A esquerda não presta, a direita não presta. Porque, na verdade, ninguém presta. Na verdade, a gente tinha que jogar uma bomba em cima dessas pessoas aí todas, esquerda, direita, porque não presta isso, temos que recomeçar do zero tal, e começa esse discurso, né? Então, esses que chamam naysayers, eles, quer dizer mais ou menos, o crítico, o opositor, ele vem dentro de uma posição de arrogância no discurso, né? Ele vai captar, aliás, capitanear o discurso, ele vai manipular aquele discurso, tá? E, através dali, vai disseminar uma rede de discurso de ódio, mas aí sem pender, para um lado, para o outro, né? Contra tudo que tiver ali. É como se, olha, reuniram-se aí celebrantes da religião católica, umbandista, da espírita, evangélico, todos num culto ecumênico, não sei o quê. Aí entra o naysayer falando, não, isso é absurdo, né? Todos esses aí, eles não sabem o que é Deus, eles não sabem o que é isso, é aquilo, eles vivem às custas da igreja, nós temos que soltar uma bomba, né, tá? Nós temos que fuzilar, nós temos que fazer isso, aquilo, ou nós temos que esvaziar as igrejas, nós temos que fazer... Então, ele entra num discurso aí, mas ele não toma partido. Ele é o crítico de tudo e de todos, e nessa crítica eles guardam um discurso de ódio. Então, nós temos essa estrutura dentro do cyber-hate para que aporta todo esse conjunto de discursos de ódio,
Então, isso aí é muito significativo, que a cada um a gente pode identificar nessas figuras ali. Sim, esse estudo sobre o discurso de ódio que chega até a classificar são três tipos, né? Isso, três. São estudos recentes? Isso, Sim, sim. né? São estudos recentes que vêm exatamente porque, assim como a tecnologia ela acelera e se modifica, esses fenômenos também se aceleram e se modificam, né? Então, até se captar em termos acadêmicos, em termos de identificação, né, em termos de impacto, né, essa estrutura e se captar dentro de um quadrante que possa envolver essa evolução, se demora um tempo. Então, hoje nós temos essa estrutura, mas possivelmente surgirão outras dentro dessa perspectiva. E por isso que é importante a gente coibir o discurso de ódio, sempre lembrar do paradoxo da tolerância e entender que esse é um ponto muito básico. Vou repetir acho pela quarta, quinta vez aqui. Nosso mundo é de diversidade, não é de exclusividade nem tampouco de exclusão, né? E isso não quer dizer que eu precise concordar com a posição de alguém, principalmente em assuntos que são assuntos mais melindrosos. Eu não preciso concordar com a religião de ninguém, eu não preciso achar que se a pessoa ela sai daquela linha binária de gênero, que eu tenho que seguir aquilo ali também, cada um pensa como, ok, de uma forma. O que eu tenho que entender é que a minha verbalização ela não pode disseminar separatismos, ela não pode disseminar violência, ela não pode sugerir ódio, segregação, mas sim essa tolerância. E tolerância não é naquele sentido de eu tolero, não. Tolerância é no sentido de entender exatamente isso, que somos todos um corpo único, apesar de sermos todos diferentes, e temos formas de proceder diferentes, desejos diferentes, religiões diferentes, pensamentos diferentes, mas isso não é relevante para a pacificação da sociedade, para a relação interpessoal e nem tampouco para a relação social. Então, isso é um ponto muito importante. É muito difícil isso, nessa sociedade conturbada que a gente tem hoje, da gente conseguir repassar isso aí. Mas é o que eu sempre digo, a gente tem que ser flecha atirada, não tem mais volta a tudo isso. E a cada momento que a gente vai, em termos de programa, quando a gente grava esse podcast, quando a gente faz um seminário, quando a gente faz um simpósio, quando a gente faz uma roda de conversa, quando a gente faz um círculo de acolhimento, quando a gente conversa com as pessoas, quando a gente orienta os nossos filhos sobre toda essa realidade, a gente está construindo uma sociedade melhor, sem utopia. Sem utopia, isso é uma coisa romântica, não. A questão de construir a sociedade melhor pode ser chavão, mas é uma preocupação que deve habitar cada um de nós. E nesse sentido do discurso de ódio, que é muito importante, que gera tragédias, nós sabemos disso, os exemplos são vários, e não tolerar o discurso de ódio. Isso é o ponto, acho que básico para se começar qualquer iniciativa e se coibir isso aí de prevenção e enfrentamento a esse problema. Perfeito. Bom, e nesse sentido, o senhor consegue lembrar de algumas campanhas que foram bem-sucedidas no combate ao discurso de ódio? Olha, a questão é interessante, porque a questão do discurso de ódio, hoje nós temos uma linha de programas, prevenções, muito fortalecida em torno do assédio sexual, algo com uma constituição concreta em torno do assédio moral, porque se a gente for analisar, essas práticas, elas integram também o discurso de ódio. O discurso de ódio é a parte integrante dessas práticas também. Mas do discurso de ódio separado, nós não temos iniciativas sim, tá? Mas não temos essas estruturações programáticas. E isso carece ainda de se estabelecer, de se firmar, e é algo que nós temos que pensar reiteradamente. Mas essas campanhas de assédio sexual, assédio moral, elas já abarcam também algo muito consistente em relação ao discurso de ódio voltado para essa realidade.
Mas eu penso que nós precisamos de campanhas efetivas, de campanhas estruturadas, não de campanhas episódicas, mas de programas que venham a divulgar com toda a ênfase a questão do discurso de ódio. Nós temos muitos trabalhos acadêmicos, é uma realidade que está muito próxima a gente, mais do que o assédio sexual e do que o assédio moral em si, enquanto fenômenos jurídicos sociais. Porque o discurso de ódio integra isso aí, mas ele é muito mais. É muito mais. Perfeito. Bom, e nessas circunstâncias, seria interessante o senhor falar um pouco do trabalho que a Comprev tem realizado, né, nesse sentido. A Comissão de Prevenção e Enfrentamento à Assédio e Discriminação da Justiça Militar da União, ela tem estruturado, primeiro, todos nós temos nos capacitado cada vez mais para exercer essa missão que nos foi atribuída. Então, eu tenho um estudo muito longo na área do assédio moral, a doutora Mariana tem um estudo muito longo na área do assédio sexual, nós temos pessoas integrantes da comissão que têm uma expertise imensa em termos de recursos humanos, relações interpessoais, mas ainda assim nós temos nos capacitado muito para essa missão que é muito complexa, que não é uma missão, como muitos podem entender às vezes, de disseminar de denuncismo ou de punir, de propor punições, nada disso. A missão básica da Comprev é prevenção, né? E quando os pontos já estão ocorrendo, é composição, é salvar todas as partes. Isso é importante. Claro que existem ocorrências que é impossível, que a consequência concreta, necessária, é a sanção, o sancionamento, a responsabilização, às vezes nas três esferas, civil, administrativo e penal. Né? E sem dúvida, caso de assédio sexual, não tem como compor isso. Mas há casos de assédio moral, por exemplo, assédio institucional, que nós conseguimos compor, né? Trazer todas as partes para o entendimento, fazer uma meia-culpa. Então, nós temos atuado muito nessas demandas específicas, para entender que o objetivo é que todos venham trabalhar felizes, satisfeitos, em paz. E cada um possa doar o que é de melhor seu para o trabalho, mas também receber em troca a paz, a tranquilidade, a liberdade para propor as coisas. Isso é uma administração moderna. Isso é uma sociedade moderna, uma sociedade que produz, de produção efetiva. É aquela que não olha só para o que está sendo produzido, mas olha também para a engrenagem, olha também para o ser humano, que tem que estar satisfeito. Nós temos trabalhado incessantemente em relação a esses casos concretos, principalmente quando é possível na pacificação, tá? Com várias técnicas, e nós temos também trabalhado na construção sistemática de ferramentas para que nosso público interno eles possam se assenhorar dos conhecimentos necessários para conhecer cada um desses fenômenos, entender e poder se posicionar de uma forma concreta e ideal. Com isso, nós, nesse ano de trabalho, nós já construímos a nossa cartilha do tribunal, não a nossa, né? A nossa, eu digo, da Justiça Militar da União. Nós conseguimos elaborar, confeccionar um jogo eletrônico, que é o jogo do respeito. Nós, nesse caso, eu gravei em nome da Comprev um curso muito completo que está à disposição de todos do nosso EAD e que tem sido cobiçado por órgãos externos à Justiça Militar da União, que é a gestão e as intervenções psicológicas negativas no ambiente de trabalho, que fala sobre assédio moral, assédio sexual, assédio institucional, síndrome de burnout, mas fala sobre ser humano também, comunicação não violenta, tudo isso, 6 módulos. Então, isso são ferramentas que a gente está construindo, fora os simpósios, as lives que nós estamos sempre gravando, e o trabalho nas auditorias da Justiça Militar que a Comprev está fazendo. Né? Nós estamos fazendo, são 2 dias em cada auditoria, e aplicando dinâmicas e
de clima organizacional, de ambiente, de sentimentos, de composição, de união, de acolhimento. E nessas dinâmicas assim, tem sido um trabalho sensacional, porque afloram sentimentos, situações, questões que são trabalhadas durante aquele... Então, nós temos trabalhado incessantemente, temos um amplo calendário para 2024 também, e, como eu falei, incessante. E temos tido o apoio incondicional de todos os ministros do STM, em especial do presidente, o brigadeiro Eduardo Joseli, que faz questão, sempre que possível, abrir as nossas atividades da Comprev nas auditorias. E quando ele não pode, ele grava um vídeo, enfim, nos prestigiando. E, com isso, a própria Justiça Militar tem tido uma visibilidade muito grande em relação às outras comissões. Eu mesmo já fui ministrar treinamento para o Tribunal Regional do Trabalho do Distrito Federal, para o TJ do Mato Grosso do Sul, a doutora Mariana também, vários trabalhos, muitas estruturas do Poder Judiciário interessadas nessa dinâmica, mas tudo isso parte da credibilidade que a presidência, os ministros dão à nossa comissão e a oportunidade de trabalhar dentro dessa perspectiva. Perfeito. Bom, analisando agora o tema de forma macro, quais são as perspectivas para o futuro em relação ao discurso de ódio e à sua prevenção? A gente tem que entender o seguinte: o discurso de ódio, além de tudo que nós falamos, necessariamente ele está conectado com uma distorção da realidade, né? Então, eu vou eleger no discurso de ódio um inimigo. O discurso de ódio ele sempre elege um inimigo. Vamos naquela do Ministério da Verdade e da Divulgação lá dos nazistas. Eles trabalham com o inimigo. Quem era o inimigo deles? O inimigo criado eram os judeus e haviam outros inimigos periféricos, os negros, os socialmente incapazes, segundo a definição deles, os ciganos, os homossexuais, enfim, eles elegeram um pool de inimigos, sendo que os judeus eram os principais. A partir daí, eles construíram todo um discurso que envolvia distorção da realidade em relação àqueles grupos. E esse discurso foi massificado com o que tinha de mais moderno na época. Se a gente transferir para a realidade hoje, é assim, né, Smith? Nós sempre elegemos um inimigo. Qual é o inimigo que eu estou falando? Um inimigo político, um inimigo que eu elejo, geralmente faz parte, né, de um grupo que eu não aceito, porque eu entendo que a questão de gênero é homem, mulher, tal, não existe mais nada, tal. Então eu vou eleger um inimigo. Aquela questão da aceitação, da tolerância, né, do viver em paz, em harmonia com todos, tal, não existe. Então eu elejo um inimigo e passo a distorcer aquilo ali num discurso que eu vou cooptar as pessoas, né? Então, como esse discurso do tal do banheiro misto, que é uma questão que foi totalmente distorcida, e aí filmam determinadas pessoas transexuais e distorcem aquilo ali e geram a revolta daquelas pessoas que não têm filtro, né, com aquela distorção, e aí nós vamos avolumando isso aí até se concluir, muitas vezes, numa tragédia em relação ao destinatário do discurso de ódio. Então, ele funciona assim. A perspectiva que, através de muito trabalho, cada vez mais a gente tocar nesse ponto, conhecer como funciona e, principalmente, conhecer as consequências, nós realizarmos uma intervenção nesse processo, de forma que as pessoas possam, primeiro, entender que checar as coisas, se é verdade ou é mentira. Isso porque, atualmente, determinados grupos são tão histriônicos que eles não querem saber a verdade. E isso facilita muito o discurso de ódio. Só um exemplo muito rápido. Eu fazia parte de um grupo de vizinhos, de segurança e tal, e no final do ano o vizinho falou: cuidado,
o Judiciário soltou, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 38 mil presos de Campo Grande, agora no final do ano, para saidinha. Cuidado, tranquem suas casas, tudo. E aquilo começou a gerar uma discussão e todo mundo apavorado. E eu falei, espera aí, pessoal, né, tem algo errado nessa informação. O estado do Mato Grosso do Sul, segundo o último censo, tem 26 mil presos. O estado do Mato Grosso do Sul. Se a gente entender que só uma parcela muito pouca, até vou te dizer, no ano passado foram 400 e poucos presos do Mato Grosso do Sul que tiveram o direito. Então, como é que pode ser 38 mil em Campo Grande? Isso aí. Joguei lá para que as pessoas se acalmassem, né, dentro daquela questão completamente distorcida, que é essa questão da saída de final do ano. O pessoal diz que é indulto e tal, e não é, mas que é totalmente distorcido. E isso gera, daqui a pouco, o discurso de ódio ali, que começou a ser entabulado, porque já coisaram. Olha, são 38 mil, os 38 mil vão assaltar, cara. E o que gera? Uma pessoa está tocando a minha campainha, pedindo uma ajuda, alguma coisa, e eu estou dando um tiro na pessoa, que eu estou apavorado com os 38 mil. E aí começou o pessoal a me atacar dentro do grupo, algumas pessoas, dizendo o seguinte, ô, meu amigo, isso aqui, esse grupo não é para lacrar, não. Aí uma pessoa vem em defesa, não, mas isso é a verdade. Não é verdade. E começou uma discussão ali de ataque, né, que só falei aquilo, não me posicionei em relação a nada. E de repente eu já virei comunista no grupo, né? Dentro dessa linha de eleição de inimigos, de tudo, e pronto, eu preferi me retirar. E a verdade ficou no grupo é que tinham 38 mil presos, né, de saída temporária em Campo Grande, que estavam prontos para assaltar todo mundo no meio da rua. Então, funciona assim. Se a gente conseguir, né, dentro de uma estrutura muito grande, sensibilizar as pessoas, grande parte das pessoas em relação a isso, a gente consegue fazer uma intervenção nesse processo, né? Entender essa dinâmica. Mas isso tem que ser massacrado diariamente. Isso tem que ser cada vez mais exposto e não de forma episódica. O discurso de ódio, por si só, ainda é algo que está presente, nós falamos, está estruturado, mas não há esse debate especificamente. Não se vê, às vezes, em debate de rádio, tudo, onde fala sobre o discurso de ódio, não. E ele está encapsulado, e tem esse poder, né, de cooptar as pessoas com base na distorção da verdade. E hoje, como há essa facilidade, não existe checagem por parte das pessoas, a gente embarca nesse discurso com muita facilidade. Perfeito. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast da Enajum. Hoje conversamos sobre discurso de ódio com o Dr. Jorge Luiz, que é coordenador científico do simpósio Assédio, Discriminação de Gênero, Raça e Religião nas Relações de Trabalho, que será realizado em Campo Grande nos dias 15, 16 e 17. Doutor, muito obrigado pelas explicações. Gostaria que o senhor se despedisse da nossa audiência e, claro, fizesse um convite para o pessoal participar do nosso simpósio. O simpósio será realizado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Cidade Morena, do dia 15 de novembro ao dia 17 de novembro. Terá transmissão pelo YouTube e convidamos a todos e a todas a participar. Dada a questão dos lugares, é um evento para convidados, mas também para toda a comunidade através do YouTube, e aí sim nós vamos utilizar bem, né, as nossas ferramentas tecnológicas, porque nós estamos preparando um evento diferente, um evento que não se limitará a palestras, teremos roda de conversa, teremos teatralização, teremos performance. Então, fazer um evento diferente que possa tocar o coração e a mente das pessoas. Esse é que é o nosso objetivo. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast da Enajum e no episódio de hoje conversamos sobre o discurso de ódio com o Dr. Jorge Luiz, que é coordenador científico do simpósio O Assédio e a Discriminação
de Gênero, Raça e Religião nas Relações de Trabalho, que será realizada em Campo Grande nos dias 15, 16 e 17 de novembro. Doutor, muito obrigado pela participação no nosso podcast. Eu que agradeço. Valeu.